Fala pessoal, tudo jóia? Voltando aqui para a gente falar da derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro. Derrota de 2-1 para a equipe do Juventude, resultado que não deixa o Internacional voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro e aí o Internacional dependia só de si. Com uma vitória simples, conseguia passar a equipe do Corinthians e ingressar de novo no G6 do Campeonato Brasileiro. Por que a gente fala tanto do G6? Porque a princípio é a faixa que classificam os times para a Libertadores da América no ano que vem. É óbvio que a gente ainda tem aqueles clubes que estão disputando Taça Libertadores, a gente tem ainda Bragantino e Atlético Paranaense que estão disputando Sul-Americana, e a gente também tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro que estão na final da Copa do Brasil. Dependendo desses três resultados, a gente pode chegar a ter um G9, caso essas três equipes, as equipes vencedoras dessas outras três competições, estejam dentro dessa faixa dos 6 primeiros colocados. Hoje o Internacional estaria se classificando para uma pré-Libertadores. Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Atlético Paranaense e aí sim a gente pode projetar o que pode de melhor acontecer para o Inter e o que pode de pior acontecer para o Internacional. O Internacional, com uma vitória e uma derrota do Corinthians, volta a ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro. Caso o Internacional perca para o Atlético Paranaense, e aí dependendo de resultados paralelos do Fluminense, o Internacional pode terminar na 9ª colocação. Depois disso tudo, a gente volta a focar no resultado do jogo e no rendimento do Internacional nessa partida. Aliás, rendimento do Inter que foi muito abaixo daquilo que a gente viu, por exemplo, no Clássico Grenal 434. O Internacional teve erros de passe, o Internacional teve muita falha no setor de marcação, principalmente com o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso. O Internacional teve falhas defensivas no seu setor de zaga. Gabriel Mercado mostrou mais uma vez que jogando pelo lado direito ali como lateral não é a sua melhor posição, não é a sua melhor condição de escalação, mesmo que o técnico Diego Aguirre tenha pensado em ter um lado direito um pouco mais sólido na marcação, não foi isso que acabou acontecendo, e aí com isso o Internacional sofreu bastante com os ataques da equipe do Juventude. Outro setor que também não conseguiu colaborar muito foi o setor de meio campo. Com as ausências de Tyson e de Patrick, o técnico Diego Aguirre optou por Maurício e Palácios para fazer essas duas substituições, e aí ele acabou trazendo o Edenilson para a faixa central de campo, e isso acabou complicando o Internacional na sua linha de recomposição. Tanto Palácios quanto Maurício são jogadores que marcam muito menos do que o próprio Edenilson, e aí eu vou falar do Edenilson porque o Edenilson estaria situado mais para o lado de campo e o Tyson numa linha central, só que aí com o Maurício entrando, o Edenilson acabou fazendo essa faixa central de campo e o Maurício pelo lado de campo. E Maurício e Palácios, eles não são extremos marcadores. E aí sim o Internacional acabou padecendo, vamos dizer assim, de marcação sobre pressão, de diminuição dos espaços da equipe do Juventude e também de contenção na sua linha de defesa. O Internacional teve transição lenta, o Internacional teve falha no setor de marcação, o Internacional teve falha no seu sistema defensivo. Marcelo Lomba foi um dos melhores jogadores do Internacional nessa partida, fazendo grandes defesas e mesmo assim não conseguiu segurar o resultado de vitória para a equipe do Colorado. Pela primeira vez eu vi o Bruno Mendes fazer um erro bizonho e numa jogada que quase resultou num gol do Juventude, salvando mais uma vez Marcelo Lomba e naquele momento deixando ainda o placar em 0-0. Mas o Internacional foi muito abaixo daquilo que a gente já viu o Internacional atuando nesse Campeonato Brasileiro, principalmente nessa partida contra o Juventude, e principalmente se a gente fizer uma comparação com o Internacional do Clássico Grenal 434. Pontuando um pouco mais a respeito disso,
Matheus Cadorini. Matheus Cadorini é um jogador que soube aproveitar essa sua, mais uma vez, essa oportunidade que o técnico Diego Aguirre deu para ele, marcou um gol de cabeça e aí colocou um pouco mais de pimenta, vamos dizer assim, no final da partida. Fora isso, o que a gente ainda pode falar na questão do Internacional? A ausência de Taison, ela querendo ou não, é muito sentida pela equipe do Inter em função do Internacional perder no setor de criação. Embora o Maurício tenha feito um bom jogo, vamos dizer assim, para substituir o Taison, nessa ideia de trazer o Maurício para o lado, o Internacional acabou ficando prejudicado nesse setor de criação, inclusive o Yuri Alberto bastante apagado na partida, poucas oportunidades, também a bola chegou por poucas vezes em condições dele marcar e aí o Internacional não conseguiu ser um time tão efetivo quanto foi no Clássico Grenal 434. Pelo lado do Juventude, o Juventude sim soube aproveitar todas as oportunidades que o Internacional deixou, soube aproveitar as falhas defensivas do Inter, principalmente com faltas na beira da área. Bola aérea do Juventude foi superior, tanto é que o gol do Dalhan sai num cruzamento para a área do Internacional, e aí, com a ajuda do VAR, o gol foi validado em função de ser um lance muito ajustado na linha de impedimento, e aí o Juventude colocou um primeiro gol no placar, segundo gol, um gol contra do Paulo Vitor, numa falha pelo lado direito defensivo do Inter, a defesa do Internacional cedeu espaços, Juventude fez o cruzamento, e aí o Paulo Vitor tentou cortar e colocou a bola para dentro. Então, noite desastrosa para o Inter, embora pudesse ter sido boa caso o Internacional tivesse vencido e ingressado no G6 do Campeonato Brasileiro. Não foi dessa vez que o Colorado conseguiu se sair vencedor desse confronto. Primeira vez que está chegando aqui no canal? Então faz o seguinte, já te inscreve aqui no Podcast Sul, já deixa o teu like, já curte, já compartilha esse material, já entrega ele para os teus amigos nas suas redes sociais, ativa as notificações aqui do canal, fica ligado que a gente sempre tem vídeo novo aqui, tanto dos clubes do Rio Grande do Sul, quanto de Santa Catarina e do Paraná, e esse nosso canal é focado aqui no sul do país, para a gente trazer quanto mais conteúdo, mais material, mais qualidade de informação para vocês aqui no Podcast Sul. Beleza? A gente se vê numa próxima. Grande abraço.